João 14, 25. Vamos ler 2 versículos, irmãos, apenas hoje à noite. 25 e o 26. Diz a palavra do Senhor. João 14, 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vou ler novamente, vamos ler de novo. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em Cristo aqui estamos. Perdoe, Senhor, qualquer pecado em nossa alma neste momento. E rogamos a sua misericórdia, a sua bondade, para que possamos compreender esses 2 versos tão preciosos da sua palavra, que o Senhor abra o nosso coração também, Senhor, para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para o nosso bem em Cristo Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho dito continuamente no estudo desses capítulos é que aqui o Senhor Jesus está preparando os discípulos para o que virá, as coisas difíceis que eles vão ter que passar, a morte dele mesmo, né, próprio Jesus, a crucificação, o sepultamento e o sofrimento que eles teriam depois na missão deles de ter que levar adiante o Evangelho, e que eles seriam mortos, seriam perseguidos. E também, meus irmãos, nós temos observado que o Senhor Jesus Cristo tinha dito a eles algumas coisas bem difíceis, outras coisas, aliás, difíceis, né? Além da pior de todas, que seria a própria morte dele, mas a traição de Judas, a negação de Pedro. Então, todas essas situações traziam dificuldade, traziam temor para os discípulos, e Jesus aqui está preparando a eles. Jesus faz isso eu tenho também dito várias vezes durante esses estudos, no capítulo 14, trazendo consolo, no capítulo 15, trazendo exortação, e no capítulo 16, trazendo profecias, sendo que, na verdade, em cada capítulo desse não está restrito a esse tipo de preparação, mas que a ênfase está exatamente nesses pontos, né? Ainda que às vezes nós encontremos profecia e exortações, aqui também na parte da consolação, e nos outros capítulos também está mesclado esse tipo de preparação do Senhor. E no capítulo 17 nós temos a oração dele por eles também, antes dele morrer, antes dele se entregar para ser morto. Mas, irmãos, nesse assunto da consolação, nós já temos visto muitas coisas aqui. Primeiro, que ele diz para não se turbarem, porque ele iria preparar lugar. Ele está falando exatamente que a morte deles seria para o benefício deles, e que logo eles estariam com ele para sempre, né? Nós vimos aqui no versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele fala do caminho, que é ele mesmo. Ele diz que ele vai, ao eles olharem para ele, eles vão conhecer cada vez mais o próprio Pai, porque ele é a própria revelação do Pai. Ele fala, meus irmãos, de que eles devem amá-lo e guardar esses mandamentos que ele tem trazido a ele, e essa será realmente a evidência que eles o amam. Versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. E ele também, no versículo 16, ele fala do Espírito Santo. E quando ele fala do Espírito Santo, é dentro de tudo isso aí que eu estou falando aos irmãos, que o Espírito Santo, ele vem para fazer uma obra
que, de certa forma, Jesus já estava fazendo ali, mas que ele não iria fazer mais, ele iria continuar fazendo esta obra nos discípulos e através dos discípulos, mas que não mais presencialmente, fisicamente, mas através do seu Espírito Santo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha também ensinado para eles isso que está aqui no versículo 12, que ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E eu procurei explicar para vocês, quando fiz a exposição aqui desse versículo, que essas obras maiores estavam exatamente nessa expansão do Evangelho por meio da igreja, em que o Espírito Santo iria agir por toda a igreja, espalhar a palavra, como diz lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essas são as obras maiores, em que o Evangelho seria espalhado. Então, veja, meus irmãos, que os discípulos, eles tinham essa missão, e Jesus, como eu falei logo no iniciozinho, está preparando para o que viria, para a própria missão também, isso está incluído, e que o Espírito Santo agiria neles. O Espírito Santo seria aquele consolador, ou paráclito no original, que quer dizer o advogado, aquele que se põe do lado ali para defender. E na verdade, o Espírito Santo iria auxiliá-los em tudo que eles precisassem nessa caminhada cristã deles, ficaria com eles até o final. Não mais como Jesus ali presencialmente, que ficou apenas 3 anos e ia se retirar, mas o Espírito Santo iria ficar com eles sem cessar, até o final da vida deles. Então, esse Espírito Santo, meus irmãos, que ele fala aqui no versículo, que ele começa a falar no versículo 16, ele vai mencionar essa bendita pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, várias vezes durante esse último sermão, esse último discurso. Porque o Espírito Santo, ele é muito fundamental exatamente para essa nova fase que os discípulos iriam viver. E que nós todos estamos vivendo, estamos inseridos nisso. Porque você lembra que Jesus, lá no capítulo 17, ele ora por eles, mas ora por todos os que viessem a crer nele posteriormente. Então, o Espírito Santo, ele é realmente essencial. O Espírito Santo, esse paráclito, esse auxiliador, esse consolador, ele iria fazer nos discípulos, operar nos discípulos, seria o ajudador, iria operar neles tudo o que eles precisassem. Então, meus irmãos, Jesus diz assim, no versículo 16, que é a primeira menção do Espírito Santo nesse discurso. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse Espírito que estará neles, que habitará neles, diferente da presença ali de Jesus apenas por um tempo, presença física, mas o Espírito Santo diz que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, que habita convosco, que estará em vós, e para sempre, conforme o final do versículo 16, fique convosco para sempre. Então Jesus, nos próximos versículos, nas próximas menções ao Espírito Santo, ele vai explicar melhor esta obra do Espírito Santo, que vai ficar para sempre com eles. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora é para a obra que Jesus destaca nos 2 versículos que nós vamos estudar hoje, que é a obra de mestre que o Espírito Santo vai ter. E até coloquei como título, da nossa mensagem, está aqui no nosso programa, eu coloquei assim: o Espírito Mestre, porque é exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar aqui e vai mostrar para nós que vai ser a função do Espírito Santo. Ele vai ser o nosso mestre, ele vai nos ensinar, ele vai nos conduzir. E dentro de todo esse capítulo 14, que é o capítulo do consolo, essa questão de ter um mestre permanente conosco é muito consolador. E Jesus está falando exatamente isso aqui. Você percebe que Jesus diz aqui no versículo 25, tenho-vos dito isto estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Você lembra que ele tinha dito já que ele vai, mas ele não vai deixar eles sozinhos, não vai deixar eles órfãos, que eles vão ter a presença dele no Espírito Santo. E que isso é então Consolador. E o que eles precisariam muito quando Jesus fosse embora? E que eles tinham quando Jesus estava com eles? Jesus era o mestre deles, Jesus era o professor deles, Jesus era aquele que lhes conduzia, lhes ensinava, lhes orientava em todas as coisas. E agora Jesus vai ser tirado, e eles precisam de um mestre, precisam de alguém que venha substituir Jesus, que seja o outro Consolador, e esse é o Espírito Santo. Então o consolo aqui, eu quero muito chamar a atenção de vocês para isso, é que o consolo deles está em que eles têm esse mestre, em que eles terão esse mestre que, diferente da própria presença física ali de Jesus, que ficou um tempo e teve que sair, esse mestre iria ficar com eles 100%, para sempre. Se tivesse eles dormindo ou acordados, esse mestre estaria com eles, guiando, conduzindo, sendo exatamente o professor deles nessa caminhada cristã. E como eles precisariam disso, irmãos? Nós precisamos muito disso. Dentro do ministério pastoral, nós percebemos que uma das necessidades tão grandes da Igreja de Cristo é exatamente entender cada vez mais a palavra. Sempre que um irmão vem, nos pede um conselho ou nos pede uma explicação sobre algum texto da Bíblia, alguma dúvida que eles tenham, nós sabemos que cada irmãozinho, cada ovelha de Cristo faz isso porque precisa de orientação, porque ama a Cristo, porque quer saber como se conduzir, porque o mundo, irmãos, é um mundo de trevas, é um mundo de dificuldades, e nós sabemos, e nós queremos saber como nos conduzir. Nós precisamos de um direcionamento na vida, nós precisamos de uma bússola, né? Nós precisamos daquilo que venha nos orientar, e a orientação que nós temos é a palavra de Deus. E esse Espírito Santo é exatamente aquele que vem nos orientar, que vem nos conduzir. Nós não estamos perdidos, nós não estamos aí nesse mundo seguindo nossas próprias ideias, nosso próprio pensamento ou o pensamento de um homem qualquer, mas nós estamos sendo dirigidos, sendo orientados por esse mestre por excelência, que é o Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Que você tem esse mestre à sua disposição, você que ama Jesus, você que é um crente em Cristo Jesus, você não está sozinho. Você tem a presença desse professor que está do seu lado todos os dias, todos os momentos, e que conduz, está aí disponível para orientar você. Você tem se consolado nisso? Você tem percebido, meu irmão, minha irmã, o consolo que é saber e entender isso? E é isso que esse texto está dizendo aqui. Uma outra coisa que eu quero também dizer para os irmãos é que esse texto, ele vem logo em seguida a Jesus falar do amor, né? Jesus diz aqui no versículo 23, aliás, desde o versículo 21, que nós estudamos semana passada, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí ele disse, tenho-vos dito isso estando ainda convosco. Veja que ele diz assim, você lembra que eu falei semana passada? Quem ama Jesus, obedece Jesus, é uma evidência do amor, e desde que ele ama, ele é recompensado. Qual é a recompensa dele? Falei semana passada, a recompensa é que Deus se revela mais a ele, revela mais do seu amor a esse discípulo. O amor de Deus não cresce nem diminui, o amor de Deus é um só. Deus nos amou e ele nos ama para sempre, mas na medida que nós amamos ao Senhor, conhecemos o seu amor, amamos ao Senhor e obedecemos, ele revela mais do seu amor. E nós vamos amando mais a ele e vamos obedecendo ainda mais fortemente a ele, de maneira que isso é um processo para toda a vida. Agora, meus irmãos, ele diz no versículo
23, meu Pai o amará, que é esse que ama, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Veja, ele diz no versículo 21, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, duas coisas ele diz aqui que é recompensa, né? Ele vai se manifestar, ele vai fazer morada, essa morada, que é uma morada, meus irmãos, exatamente de habitar nessa pessoa, que ele passa a habitar, evidentemente, desde que essa pessoa é convertida, mas ali haverá essa habitação junto com essa manifestação cada vez maior dele. Essa pessoa vai estar cada vez mais consciente de quem é Deus e de que Deus habita nela e vai amar cada vez mais a Deus. Agora, como é que isso tudo vai acontecer? Veja, ele diz que o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, quer dizer, o Pai e o Filho virão a ele e farão morada nele. Como? Pelo Espírito Santo. Por isso que agora ele vai novamente falar do Espírito Santo, porque essa presença do Pai e do Filho será mediante a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tanto que ele fala no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja, o Pai enviará, mas ele enviará em nome de Cristo. Significa que o Espírito Santo vem do Pai e vem do Filho. O Pai e o Filho vão habitar nesse cristão, nesse crente, pelo Espírito Santo. Por isso que aqui, meus irmãos, o que Jesus vai falar do Espírito Santo está unido ao que ele tinha acabado de dizer. Então, tanto é uma mensagem de consolo, que é a mensagem de todo o capítulo 14, principalmente, e que está preparando esses discípulos para o que virá, como é um anúncio também de que toda essa obra, toda essa manifestação e essa morada vão acontecer exatamente porque é o Espírito Santo que vai realizar isso. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, é aquele que está conosco o tempo todo, é aquele que está aqui conosco, né? O Senhor Jesus Cristo, nós estudamos esses dias agora no Catecismo Ortodoxo, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus homem. Nós temos um homem no céu que é Jesus, né? Que é o cabeça dos redimidos. Como homem ele está lá, como Deus ele está em todo lugar, e ele está conosco aqui, irmãos, também nesse sentido, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo. Então eu gostaria que nós estudássemos esses dois pequenos versículos, pensando já, entendendo que isso aqui está envolvido em tudo isso que eu acabei de mencionar aqui aos irmãos. E nós podemos olhar para esses versículos aqui, irmãos, dividindo o nosso assunto hoje em três partes. Primeiro, Jesus fala de que ele exerceu uma função de mestre até aqui, no versículo 25, ele diz que ensinou, tendo dito isso, estando convosco. Então, ele foi o mestre deles, enquanto ele esteve ali presente com eles. Então, versículo 25. A segunda parte nós vamos falar desse professor, desse consolador que vem do Pai e do Filho, no versículo 26. E um terceiro ponto que nós vamos tratar hoje é da obra desse professor, que ele especifica em dois verbos, ensinar e lembrar. Então, é isso que Jesus vai mostrar aqui, então. Primeiro, que ele foi o mestre deles, até aqui, versículo 25. Depois que ele enviará um outro mestre, o Pai vai enviar em nome dele, versículo 26, e que esse mestre vai fazer duas coisas, vai ensinar e vai lembrar. Então vamos olhar aqui, meus irmãos. Veja o versículo 25. Versículo 25 diz assim: tenho-vos dito isto, estando convosco. Primeiro nós temos que pensar o seguinte: quando o Senhor Jesus diz, tenho-vos dito isto, Jesus está se referindo ao que ele acabou de dizer, agorinha. Ele acabou de falar do amor dele, ele já tem falado tantas coisas aqui nesse discurso do capítulo 14, ele já vem falando no capítulo 13, tantas coisas também, já lavou os pés dos discípulos, já disse tanta coisa, já mostrou para eles muitas verdades ali naquele período ali da última ceia e do último discurso.
É isso que ele está se referindo? Sim, mas não somente a isso. Mas ele está se referindo, na verdade, a todo o seu ministério com os discípulos, porque nós temos já lido, nós já estamos estudando aqui esse Evangelho de João já há um bom tempo, né? E nós já temos observado como o Senhor Jesus Cristo ele tem ensinado, falado as verdades, e de maneira, no Evangelho de João e nos outros evangelhos, nós temos observado que ele tem cuidado de uma maneira especial aos seus discípulos mais próximos a ele. Nós temos aprendido, junto com os outros evangelhos, que Jesus, por exemplo, contava uma parábola para a multidão, mas não explicava, mas ia e explicava a parábola para os seus discípulos. Jesus, ele falava à multidão, mas ele se reunia e trazia ensinos mais claros aos seus discípulos. Quer dizer, o tempo todo Jesus era o mestre e eles, os discípulos, alunos, aprendizes. O Senhor Jesus Cristo estava ali orientando, guiando, conduzindo, revelando muitas coisas a eles. Então nunca, observem bem isso, nunca eles ficaram sem um professor, desde que eles passaram a seguir Jesus. E imagine que professor, né? É o próprio Deus que se encarnou, que veio aqui, aquele que é chamado por João mesmo de o Verbo, de a palavra de Deus, a própria, ou como diz lá em Provérbios Jesus é chamado do quê? De a sabedoria. Ele é a própria sabedoria, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui este professor deles, que passou ali 3 anos com eles, ensinando, conduzindo, orientando, corrigindo, repreendendo, prometendo, alertando, como um bom professor faz. Então o Senhor Jesus Cristo esteve com eles ali o tempo todo. Isso mostra, meus irmãos, que nunca, absolutamente nunca, os verdadeiros discípulos de Jesus ficam sem professor. Na verdade, meus irmãos, se nós olharmos para a própria história, antes da vinda de Jesus, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele exerceu aqui os 3 ofícios de rei, sacerdote e profeta. E esses 3 ofícios já estavam prefigurados lá no Antigo Testamento. Então lá nós temos os reis, sacerdotes e profetas. Sempre teve aqueles que alertassem, que ensinavam, que falavam a palavra de Deus. Sempre teve alguém ensinando. Sempre o Senhor Deus enviava os seus profetas. Sempre o Senhor Deus enviava os seus porta-vozes ali que anunciavam a palavra de Deus. E todos aqueles que chegaram a crer e a esperar o Messias, lá no Antigo Testamento, e todos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, todos são salvos em Jesus. Só que antes eles esperavam a vinda de Cristo. Mesmo antes, eles tinham um professor. Eles tinham alguém que era enviado por Deus, que ensinava a eles, que alertava a eles. Eles começaram, e também, meus irmãos, nós podemos dizer que na verdade o Espírito Santo sempre esteve ali também, né? Sempre o Espírito Santo, evidentemente, conduzindo, orientando, iluminando aqueles eleitos do Antigo Testamento. Enfim, nunca eles ficaram sem professor. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, o próprio Deus encarnado esteve presente com eles tiveram aquele professor continuamente. Jesus diz aqui: tenho-vos dito isto estando convosco. Eu falei, eu ensinei, eu mostrei para vocês, eu tenho mostrado para vocês a verdade, eu tenho proclamado a verdade, eu sou o Verbo de Deus, eu trago a palavra de Deus. Vocês lembram que ele tinha dito aqui, no versículo anterior, um pouquinho antes, ele diz assim, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. A minha palavra é a palavra do Pai. Ele disse no versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A palavra que ele trazia é a palavra de Deus, ele próprio é a palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus. Então,
Nunca, irmãos, eles estiveram sem a palavra. Eu quero dizer para você que se você é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, você também não tem estado sem um professor, sem a palavra. Deus tem enviado para você a palavra dele. Deus tem enviado para você. Deus tem ensinado você. Deus tem sido o seu professor. Esse é um assunto bastante extenso, meus irmãos. E só aqui a gente poderia falar muitas coisas hoje à noite, mas eu gostaria de destacar isso. Nunca um discípulo de Cristo fica sem a condução da palavra, sem a orientação da palavra. A palavra está diante de nós. O Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos orientando pela sua palavra. E isso é um grande consolo para nós. Só que, meus irmãos, esse professorado, digamos assim, esse ensino que o Senhor exerce, Deus exerce sobre o seu povo, Deus conduz o seu povo, ele tem as suas maneiras, né? Como eu falei para vocês, no Antigo Testamento nós tínhamos os ofícios. No Novo Testamento nós temos, como a carta aos Hebreus vai dizer, Deus tem falado conosco, né? Bora ler aqui. Hebreus capítulo 1, eu não ia ler não, mas eu acho interessante nós lermos dentro desse contexto, vai nos ajudar a entender melhor esse aspecto. Olha o que está escrito aí em Hebreus capítulo 1. Olha só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele falou no Antigo Testamento pelos profetas, mas agora ele falou conosco pelo Filho. O próprio Filho veio aqui e se encarnou. Mas essa encarnação do Filho revelou, Deus se revelou nele, mas essa encarnação não seria contínua aqui. Deus não ia ficar falando pelo Filho nesse sentido para sempre. Jesus não está aqui fisicamente. Jesus subiu ao Pai. Jesus vem buscar a igreja, mas Jesus subiu ao Pai. Então veja, meus irmãos, que pelos profetas, depois pelo Filho, mas agora ele continua falando, ele continua nos ensinando, ele continua nos conduzindo? Sim, mas agora é pelo Espírito Santo que ele vai enviar. Aproveitando que nós estamos aqui em Hebreus, olha o que diz o capítulo 2 de Hebreus. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, olha, preste bem atenção, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, percebe? Distribuídos por sua vontade. Começando por próprio Jesus encarnado, mas depois sendo anunciada, confirmada pelos que ouviram, os apóstolos que estavam ali ouvindo aquele discurso de Jesus. Primeiro foi anunciada pelo próprio Senhor encarnado, depois confirmada pelos que ouviram. E quem estava por trás de tudo aquilo ali? Porque teve milagres, Atos dos Apóstolos cheio de milagres, milagre dos apóstolos, né? Quem estava por trás de tudo isso, segundo Hebreus, o Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui nós entramos numa fase em que o Senhor Jesus, vamos voltar agora para João. Então, nesses anos que Jesus esteve com os discípulos, eles tiveram o melhor professor, que foi o próprio Deus encarnado. Mas agora Jesus vai morrer, Jesus vai ser sepultado, ressuscitar e vai subir ao Pai. Como esses dias mesmo nós estudamos no Catecismo Ortodoxo, ele não vai estar mais presente, não está presente aqui fisicamente. E aí? E agora? Vem tanta coisa aí acontecer, tem tanta coisa para acontecer, uma missão a ser realizada,
eles têm que levar adiante o Evangelho, eles têm que falar do que eles têm aprendido com Jesus e anunciar o Evangelho, e vem perseguição, e vem tanta coisa ruim, eles vão precisar, nesse momento em que eles precisam mesmo de um professor, de um orientador, de um condutor. E agora que Jesus não vai estar mais entre eles, eles vão ficar sozinhos? Não, porque agora vem o ministério do Espírito Santo, que Jesus tinha chamado, vocês lembram bem, no versículo 17, versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro Paráclito, outro Auxiliador, e aqui nós podemos dizer também, outro Professor. Então Jesus tinha sido o mestre e o professor deles nestes anos que ele esteve aqui fisicamente com eles. Mas agora, eles tinham o melhor professor de todos. Já pensou? O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Mas e agora? Eles também têm o melhor professor que eles podem ter, porque é Deus também. Deus, o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é esse o consolo, vocês estão entendendo? Eles não vão ficar sem professor. É aquilo que eu falei para vocês há pouquinho. Nunca os discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, estiveram sem um professor. Porque ou Jesus mesmo, no tempo que Jesus esteve aqui encarnado, foi o professor, ou depois que Jesus subiu ao céu, Jesus enviou um outro professor. E esse professor, esse mestre, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tenho-vos dito estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse é o professor que vem agora, quer dizer, enquanto ele esteve com eles, ele foi o professor que ensinou, que falou tudo para eles, mas vem agora o outro professor, que é o Espírito Santo. E aqui nós temos que perceber que esse Espírito Santo, esse outro professor, ele vem, meus irmãos, mas ele não vem sem um motivo. Ele não vem, simplesmente vem sem ter vamos dizer assim, um envio. Não. Jesus, ele observa aqui, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Então, ele não vem sem um envio. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo veio enviado do Pai. Então esse professor veio enviado do Pai, enviado de Deus Pai. O Espírito Santo também. O Espírito Santo também vem enviado do Pai. Jesus veio enviado do Pai, ele diz isso por todo o Evangelho, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Verbo encarnado. Ele veio exatamente para isso, para nos trazer a salvação, para revelar toda a verdade de Deus para os seus discípulos, para que eles pudessem crer e serem salvos. O Espírito Santo também vem enviado pelo Pai, mas não é só isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Jesus diz que o Pai enviará, mas ele enviará em meu nome, isto é, ele enviará em nome de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que o Espírito Santo vem, ele vem como nosso professor, como aquele que vai ser o nosso mestre, enviado pelo Pai, mas em nome de Jesus. O que significa isso? Porque Jesus vai rogar para o Pai. Vocês lembram que ele tinha dito lá no versículo 16? Vamos ler aí? Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Espírito Santo, ele vem porque Jesus roga, porque Jesus solicita, porque Jesus solicita ao Pai que envie. Mas que sentido que ele solicita? Ele vem em nome de Jesus. Em que sentido que ele vem? Porque Jesus, meus irmãos, é o mediador. Jesus morreu por esses eleitos. O próprio Pai enviou Jesus para morrer por eles, para que agora ele solicite ao Pai, como mediador que é, tendo feito tudo, tendo cumprido o mandato do Pai, e agora com essa autoridade, tendo feito isso como mediador, ele solicita ao Pai
Então, o Espírito Santo vem por meio de Jesus. Vocês lembram? Nós lemos hoje de manhã aqui. Aliás, meus irmãos, o assunto do Catecismo Ortodoxo domingo que vem, a partir do domingo que vem, vai ser o Espírito Santo, né? Estou muito feliz porque o assunto da manhã está se relacionando bastante com o assunto da noite, mas o Espírito Santo vem porque Jesus envia como mediador, como aquele que morreu por nós na cruz, subiu ao Pai, foi exaltado, recebeu, então, foi exaltado e pode enviar esse dom bendito e precioso do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós por causa de Jesus. Nós só podemos receber o Espírito Santo porque Jesus envia para nós essa grande e maravilhosa bênção. Como nós precisamos desse Espírito Santo, deste professor, deste que nos conduz, que nos orienta. E, meus queridos irmãos, você recebe hoje o Espírito Santo. Você, na sua conversão, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo está com você como professor, o melhor dos professores. Eu disse ainda há pouco, né? Eles tinham o melhor dos professores, que era o próprio Deus encarnado. Nós temos o melhor, é a mesma coisa nós hoje. Nós temos o melhor dos professores, é o próprio Deus, na presença do seu Espírito, que está conosco. Mas ele vem a nós porque Jesus envia para nós. O Pai envia em nome do Filho, porque o Filho é o nosso mediador, o Filho é o nosso Redentor, meus irmãos. E como será essa obra dele como professor? E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos, de novo para o versículo 26, mas principalmente para a segunda parte. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Observe, meus irmãos, que Jesus então está dizendo que esse professor, ele vai exercer o seu ministério de mestre, fazendo duas coisas: ensinando e lembrando. Observe que ele ensinará todas as coisas, e ele fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. É bastante abrangente. O ministério dele, como professor, será ensinar tudo, todas as coisas. Todas as coisas o quê? Todas as coisas que eu quero saber, todas as coisas que estão na nossa curiosidade para saber. Por exemplo, tem muitos de nós, né, e muita gente já me fez cada pergunta assim, né, de curiosidade mesmo, né, como é que é exatamente as coisas e tudo. Nós temos muita curiosidade. É no sentido, meus irmãos, de que o Senhor, ele vai nos revelar tudo o que nós queremos saber, tudo o que nós necessitamos saber? Não. Ele vai nos revelar tudo o que nós precisamos saber exatamente nessa nossa caminhada cristã aqui na terra. Toda a Escritura. Daqui a pouquinho eu vou chegar na Escritura, mas eu quero colocar isso para os irmãos. Tudo o que nós precisamos saber, o Espírito Santo vai ensinar. Todas as coisas, tudo o que nós precisamos saber para viver de forma cristã, de andar com Cristo, saber como caminhar, saber como nos conduzir e cumprir a nossa missão, que nós estamos aqui para levar o Evangelho às nações. Tudo o Espírito Santo vai nos ensinar. Vai nos ensinar. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 25: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Significa que o Espírito Santo vai ensinar coisas novas e somente coisas novas? Não. O que Jesus está falando aqui? Esse vos ensinará todas as coisas. Significa que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar alguma coisa que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou? Num certo sentido, sim. Por quê?
Veja o que Jesus mesmo diz lá no capítulo 16, acompanhe comigo, versículo 12 e 13. Capítulo 16, versículo 12 e 13. No capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando eu chegar lá nesse texto, eu vou explicar o que quer dizer isso aqui, né? Mas por enquanto, vamos apenas nos deter nessa informação. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então veja que Jesus diz: tinha muita coisa que eu tenho para dizer, ainda tenho muito que dizer, mas eu não vou dizer ainda, porque não é o momento ainda. Mas vós não podeis suportar. Mas olha o que diz no versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha, sempre essa palavra, né? Todas as coisas, toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, parece-nos correto dizer o seguinte, e claro aqui na verdade nesse texto, que Jesus não disse tudo ainda, mas que o Espírito Santo iria trazer esclarecimentos sobre muita coisa que Jesus ainda, nesse momento, ainda não pôde dizer. E veja, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha morrido, ainda não tinha sido sepultado, ainda não tinha ressuscitado, ainda não tinha sido assunto aos céus. Então é claro que o Espírito Santo iria trazer muito esclarecimento através dos seus apóstolos, né? Revelando aos seus apóstolos muita coisa que Jesus ainda não tinha aqui dado os esclarecimentos. Então, podemos dizer isso. Esse ensino, ele está, meus irmãos, envolvendo que o Espírito Santo iria esclarecer muitas coisas que Jesus ainda não tinha feito, não tinha dado esses esclarecimentos, porque ainda não era o momento. Mas ele iria fazer mais. Vamos voltar para o versículo 26 lá do capítulo 14. Então o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E ele vai fazer uma segunda coisa: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, além de ele revelar todas as coisas, que é muito abrangente, ou seja, envolve toda a revelação necessária para os discípulos e para a igreja que iria vir depois, né, de todas as eras, ele iria também, junto a isso, envolvendo isso, lembrar os discípulos de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, vocês ouviram Jesus falar? Vocês estavam lá? Nenhum de nós, né? Mas aqueles 11 estavam. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo iria fazer com que eles lembrassem tudo quanto ele disse, iria trazer a memória deles, e junto com essa memória deles, iria lhes dar muito esclarecimento. Eles iriam entender. Tem alguns textos em João que deixam claro isso, que na hora que eles viram, eles não entenderam muito bem na hora, mas eles ouviram Jesus falar, aí depois eles foram como que juntando as peças. É que o Espírito Santo fez eles lembrarem e esclareceu aquela palavra de Jesus. Entendeu? Então nós temos aqui que o Espírito Santo, ele iria trazer, vamos dizer assim, em certo sentido, adicionar informações que Jesus não disse ainda, porque não era o momento. E dentro disso, o Espírito Santo iria fazer com que eles lembrassem o que Jesus já tinha falado, dando a eles, fazendo com que eles entendessem muito melhor do que na época mesmo que eles ouviram. E aí, onde é que está isso? Onde é que está essa revelação que Jesus iria, o Espírito Santo iria dar para os discípulos? Está aqui, está no Novo Testamento. Na verdade, toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, quem é o autor? O Espírito Santo. Mas olha o que Paulo diz naquele grande texto que eu creio que você já conhece de cor, né? Mas vamos ler 2 Timóteo 3. Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Timóteo
capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 14. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 3,14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído. Olha de novo a palavrinha aí, abrangente, para toda boa obra. Então está aqui, ó. O que Jesus está dizendo lá para os discípulos é o seguinte: olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar vocês tudo que vocês precisam saber. Paulo fala aqui: a palavra, a escritura, tornou Timóteo sábio para a salvação. Ele sabe o que ele tem que crer. O centro da palavra, a mensagem da palavra é Jesus, o Salvador. E ele sabe como ele deve viver. Ele sabe o que são boas obras, porque boa obra é o que a palavra diz, que é boa obra. Então, tudo que eu preciso crer está na Escritura. E tudo o que eu preciso saber para fazer e para cumprir, para obedecer, está também na Escritura. Toda boa obra, toda fé e toda boa obra. E que Jesus diz aqui: Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Isso significa que o Espírito Santo fez exatamente isso, irmãos. Esse livro que vocês têm nas mãos, preste bem atenção no que eu estou lhe falando. Esse livro que nós lemos todo domingo aqui, é a prova de que o que Jesus falou se cumpriu. Que o Espírito Santo veio. E que, como Paulo diz lá, a Escritura é inspirada. Quem é que inspira? O Espírito Santo. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Qualquer livro, um homem vai lá, escreve e tem falhas, tem erros, porque é homem. Tem as suas falhas, mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é obra humana porque foram homens que escreveram, mas eles não escreveram como outros homens escrevem. Eles escreveram totalmente dirigidos pelo Espírito Santo, porque enquanto eles iam escrevendo, o Espírito Santo estava dando a eles direção para que eles escrevessem todas as coisas. E enquanto eles estavam escrevendo, eles estavam lembrando o que eles tinham ouvido Jesus ensinar. Eles estavam interpretando bem o que Jesus tinha ensinado lá, e explicando bem o que Jesus tinha ensinado. Por quê? Porque quem estava fazendo eles lembrarem, fazendo eles escreverem, era quem? O Espírito Santo. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É obra do Espírito Santo. Nós temos Atos dos Apóstolos, obra do Espírito Santo. Nós temos as cartas de Paulo, que Paulo foi como que veio, nasceu depois do tempo, mas que também ele viu Jesus ressurreto dentre os mortos. Quem deu todas as revelações para Paulo? O Espírito Santo. Nós temos as cartas apostólicas, Pedro e assim os outros que escreveram a Bíblia, que foram testemunhas oculares. Tudo isso, ou que escreveram o que outras testemunhas oculares viram, né? No caso de alguns livros do Novo Testamento. Então, tudo isso o que é, meus irmãos? É obra do Espírito Santo. Ou que eles mesmos foram testemunhas, ou que eles falaram, ouviram que os outros testemunhas falaram. Então, o Espírito Santo trazendo revelação, o Espírito Santo lembrando. Temos tudo na Bíblia. A Bíblia é a prova disso. Então, irmãos, o que acontece hoje quando o cristão, ele vem para a igreja? Lá em Efésios, nós lemos, irmãos, que hoje de manhã nós lemos que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que
a igreja seja conduzida e cresça e amadureça. Lembra que nós lemos hoje lá? Quem é que levantou apóstolos, profetas? Alguns ministérios já passaram, eu expliquei para vocês de manhã. Apóstolos não existe mais, profetas nem evangelistas, mas continua o ofício pastoral. Quem é que levanta esses homens? Levantou no passado e continua levantando. O Espírito Santo. O que é um apóstolo? Aquele que recebeu revelação direta do Espírito Santo. Profeta também. Evangelista, no certo sentido, também. E o que é um pastor? Não recebe revelação direta do Espírito Santo. Ele não escreve livros bíblicos. Nenhum pastor faz isso. Mas o pastor é chamado para pregar a Bíblia. E quem é que ilumina o pastor e que faz com que o pastor entenda a Bíblia e pregue bem a Bíblia, com fidelidade à Bíblia? O Espírito Santo. Então, irmãos, o Senhor Deus, Espírito Santo, continua sendo o professor, deu a palavra, a Bíblia para os apóstolos e para os que estavam perto dos apóstolos. Todo o Novo Testamento ou foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo a um apóstolo, ou por uma testemunha ocular, ou por alguém que estava perto dessa testemunha ocular, que era um apóstolo. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. E o Espírito Santo continua por toda a história da igreja, chamando pastores, doutores, para que ensinem a Bíblia. O Espírito Santo é o professor contínuo da igreja. O Espírito Santo, se eu estou aqui pregando com fidelidade, quem está me dando graça nesse momento, nessa noite, está nos ensinando aqui, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está abrindo o seu corpo, se você está entendendo e você está crendo na palavra pregada fielmente, quem está ensinando você hoje à noite é o Espírito Santo. E quando você está lá na sua casa e você abre a sua Bíblia e você ora e você pede, Senhor Deus, fala comigo, me ensina. E você deve fazer isso, todos os dias você deve ler a sua Bíblia, deve ler continuamente as Escrituras e meditar nela. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Então quando você está na sua casa, você abre a sua Bíblia, você lê, você medita. Quem é que abre o seu entendimento e faz você compreender as Escrituras? Quem é o seu professor? O Espírito Santo. O Pai, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em suma, o Espírito Santo fala conosco nas Escrituras, que é obra dele mesmo. A obra do Espírito Santo. Então, primeiro ele iluminou, primeiro ele inspirou, ele revelou e fez com que aqueles primeiros homens escrevessem a obra dele, que é a obra do Espírito Santo. E agora, quando nós lemos, ele nos ilumina. Primeira inspiração, que foi quando ele deu a Bíblia. E agora, iluminação, que é quando nós lemos a Bíblia, ele nos faz entender. E quem faz tudo isso, quando o pastor prega bem, quando nós estamos lá na nossa casa estudando a Bíblia, quem é que está nos conduzindo em tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, toda a fé, tudo que eu preciso crer está nas Escrituras, diz Paulo. Toda boa obra está nas Escrituras, diz Paulo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. De fato, meus irmãos, o Espírito Santo tem estado conosco por toda a história da igreja. Na verdade, a história da teologia, da boa doutrina, da boa teologia, tem uma história que nós podemos estudar da boa doutrina. Eu incentivo todos os irmãos a estudarem os livros antigos, dos teólogos antigos. É a obra do Espírito Santo conduzindo a igreja ao longo da história, conduzindo, orientando, instruindo. Claro que teve perversões, mas isso aí não é obra do Espírito Santo, evidentemente. É obra do maligno, é obra dos homens ímpios. Mas o Espírito Santo sempre guardou a igreja e conduziu a igreja na boa palavra de Jesus. Eu quero dizer para você que hoje, é isso que eu quero dizer no final das contas, né? Que os apóstolos, como inspirados, eles foram ensinados e lembrados pelo Espírito. Hoje, quando você lê a sua Bíblia, não como eles, porque eles foram inspirados, você não, você é diferente, você é iluminado, mas também você, num certo sentido, em sentido muito real, quando você lê a sua Bíblia, quando você ouve pregação fiel, o Espírito Santo está ensinando e está lembrando você.
Ele ensina e ele lembra você. Ele é o mestre, o professor que está com você todos os dias, ensinando e lembrando você. Amém. Eu queria encerrar com algumas aplicações, irmãos. Eu queria deixar para vocês 3 lições aqui. Perdão, notei aqui 5 lições para nós meditarmos aqui. Vamos pensar o seguinte aqui, irmãos. O Senhor nunca deixou os seus discípulos sem professor. Sem professor. É isso que eu quero dizer para vocês, que eu procuro enfatizar hoje à noite. Então veja, se você vai para uma escola e você tem um bom professor, qual é a sua obrigação, irmão? Ser um bom? E o que é um bom aluno? Que ouve o professor, que medita, que estuda o que o professor diz, que procura aprender, não é? Qual é o mau aluno? Aquele que não liga, vai tirar nota baixa, não aprende nada, não adiantou nada todo o curso que ele fez, não aprendeu nada. Mas um bom aluno é aquele que ouve. Então, meu irmão, seja um bom aluno, porque você tem o melhor professor, que é o Espírito Santo. Certo? E você sabe o que é ser um bom aluno, não é? Se tem uns dias aí que você não lê a Bíblia, que você não medita na Bíblia, você não está sendo um bom aluno. Busque aprender com esse professor, melhor de todos que você tem, que é o Espírito Santo. Segundo lugar, meu irmão, o Senhor deixou para nós a sua direção. Nunca, assim como nunca Ele nos deixou sem professor, nunca Ele nos deixou sem direção. Então, em primeiro lugar, procure a sua direção, busque a sua orientação. Aquela pergunta, pastor, o que Deus quer que eu faça? Está na Bíblia, irmão. Leia, medite e ore. Não está exatamente assim, olha, case com fulano, case com ciclano, vá para esse emprego, vá para aquele. Não está assim. Mas os princípios estão lá e o Espírito Santo vai lhe dirigir pelos princípios. E outra coisa, em segundo lugar, isso lhe consolará. Você não está perdido. Meu irmão, já pensou? Que maravilha, pense nisso, nós não estamos perdidos. Eu disse para vocês, olha, está aqui a prova de que Jesus falou é verdade. O Espírito Santo escreveu o Novo Testamento. Já tinha escrito o Antigo, hein? Escreveu o Novo. E o Espírito Santo tem conduzido a igreja. Irmão, se console no fato de que você não está sozinho. O Espírito Santo está conduzindo você. Terceiro ponto aqui, terceiro conselho, irmão. O Espírito Mestre vem do Pai em nome do Filho. Jesus Cristo teve que morrer, meu querido irmão. Hoje é o dia do Senhor. Hoje nós estamos lembrando aqui que Jesus veio a este mundo, morreu por nossos pecados, ressuscitou, subiu ao Pai, e quando Ele estava lá em cima, Ele amou, Ele continuou nos amando, porque Ele nos ama, e tendo sofrido por nós, para exatamente poder nos dar esse dom maior que é o Espírito Santo. Seja grato a Jesus. Jesus morreu para que você tivesse hoje o Espírito Santo que está com você o tempo todo. Ele disse, se eu não for, o Espírito não virá, mas quando eu for, eu enviarei para vós. Jesus morreu por você na cruz para te dar o Espírito Santo e para te dar todos os dons, pastores, irmãos que estão aí pregando o Evangelho, escrevendo livros, ensinando a boa teologia, tudo isso é dom de Deus para a igreja e Jesus envia porque Ele ama a sua igreja, Ele tem amado você, Ele tem conduzido você. Quarto lugar, meus irmãos, sejamos gratos pelas Escrituras, que é a obra do Espírito Santo. Irmão, eu estou dizendo isso várias vezes, esse aqui é a obra do Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo. Sejamos gratos, nós temos a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Quando nós chegarmos lá em João 17, eu já falei várias vezes aqui, em algumas oportunidades que eu mencionei João 17. João 17 é como se o Senhor Deus abrisse uma frestinha assim da janela, porque para nós conhecermos o que aconteceu na eternidade entre o Pai e o Filho, porque Jesus começa a orar sobre aquele acordo eterno que Ele tem com o Pai desde toda a eternidade, antes de todos os tempos, antes que existisse o mundo. Irmãos, nós temos este livro que não se iguala a nenhum livro, porque esse é o livro de Deus, esse é o livro que fala da sua alma, esse é o livro que fala por que o mundo é como é, e qual a esperança do mundo que é Jesus, e o que vai acontecer no futuro, e e que virá o reino de Deus. Irmão, nós temos este livro que é obra do Espírito Santo.
Dê valor a esse livro. E o Espírito Santo vai ensinar você por este livro. Veja, não fique esperando ouvir voz do Espírito Santo aí, nada disso. O Espírito Santo vai falar com você por este livro que ele escreveu. E pela pregação fiel. Em quinto e último lugar, busquemos o ensino e a lembrança do Espírito Santo em meditação nas Escrituras, em oração. Esse é o último conselho que eu quero lhe dar. Busque aprender com este professor, e esse professor, você deve orar a ele, porque ele faz duas coisas, né? Ele ensina e ele lembra. Não ficou restrito só em algum sentido, não ficou restrito só aos apóstolos. Inspirados nós não somos, mas nós somos iluminados. E hoje o Espírito Santo nos ensina e nos lembra. Nos ensina o quê? As Escrituras. Nos lembra o quê? As Escrituras. Nos faz entender cada vez melhor a Escritura e lembrar dela e aplicá-la bem. Então, busque o ensino e a lembrança do Espírito em meditação nas Escrituras e em oração. Agora, se você não lê a Bíblia, você não estuda e você não medita, você não vai ser um bom aluno. Então, nós temos que buscar. Esse livro é uma dádiva, é a obra do Espírito Santo, e ele vai nos ensinar pelas Escrituras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Lembre o que Jesus diz aqui: tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua bendita palavra, e que nós possamos, por sua graça e misericórdia, entender e crer e buscar este seu ensino do Espírito Santo, mediante as Escrituras. Ó Deus, Espírito Santo, ensina o seu povo, conduz cada um de nós, cada vez mais, a entendermos a mensagem do Evangelho e a vivermos de acordo com o Evangelho, por meio de Jesus, em honra ao Pai. Em Cristo oramos e agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por nos teres enviado esse professor por excelência, que é o Espírito Santo. Em o nome de Jesus, enviaste e te agradecemos. Oramos assim em Cristo e louvando e bendizendo o teu nome santíssimo. Amém.